Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de ser escondido que não seja conhecido. E vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muito pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em continuidade com o Evangelho do final de semana passado. Por isso é importante a gente tentar fazer uma lembrança do que nós meditamos no passado, para poder entender, dar este passo significativo da mensagem de hoje. No Evangelho do domingo passado, a gente refletia sobre o chamado de Deus, sobre a importância de nós, como cristãos, como cristãs, de assumirmos a nossa missão como discípulos missionários. De que há uma necessidade de nós abraçarmos a fé, e não simplesmente abraçarmos uma fé na nossa mente, ou simplesmente nosso coração, com os nossos afetos, mas entender que ao abraçar com a nossa mente, com a nossa adesão, com o nosso sim, com o nosso afeto, com o nosso coração, isso nos impulsiona automaticamente a irmos anunciar esta boa nova, essa transformação que nós vivemos, essa mudança interior que nós vivemos, essa então é a necessidade natural que todo ser humano, todo cristão, toda cristã vive quando então é tocado pelo amor de Deus. A nossa transformação, a nossa salvação, ela precisa ser anunciada. Isso é o que nós vimos na semana passada. Grande resumo, né? Se pensarmos assim. Agora, hoje, nós temos uma insistência de Jesus. Ele fala aqui no Evangelho de hoje, se não me memória, 3 vezes: não tenhais medo, porque ele sabe muito bem que aquela que adere ao projeto de Deus, adere àqueles mandamentos, às sugestões, às coisas que Deus pede para que nós façamos, aquele que se torna discípulo missionário, este será perseguido. Isso nós já vimos aqui no início da leitura, da liturgia, quando nós ouvimos esse trecho do profeta Jeremias, que talvez seja o profeta mais choroso do Antigo Testamento, o que mais se lamenta dessas situações de perseguição. São muitos os lamentos que Jeremias eleva a Deus, porque percebe na sua caminhada de fé, quanto mais ele se aproxima de Deus, quanto mais ele faz adesão ao projeto de Deus, quanto mais ele ouve, ele passa a viver aquilo que Deus quer para a sua vida, mais as pessoas se afastam, mais as pessoas criticam, mais as pessoas repudiam. É isso que nós ouvimos na primeira leitura. Se vocês prestaram bem atenção, há aqui uma série de situações que Jeremias vai sofrendo na sua comunidade. É evidente que isso acontece porque sempre quando nós temos pessoas que nos colocam
xeque as nossas situações, que nos fazem, talvez, assim pensando numa metáfora, nos colocam um espelho na nossa frente, nos fazem, assim, às vezes, a gente criar um certo horror, porque o espelho faz ver as nossas imperfeições. Espelho, a gente olha para quem nós somos, para quem nós nos tornamos. Talvez, quanto mais as pessoas vão, pelo seu testemunho, pela verdade que elas vão falando acerca do Evangelho, mais a gente vai vendo as nossas imperfeições neste espelho que nos é posto à nossa frente. Claro que a primeira reação a este horror que nós vemos em nós mesmos é de negação. Nós não queremos, tiramos aquilo, nos afastamos, passamos a perseguir aquele que nos põe este espelho. E o papel do profeta muitas vezes é justamente fazer a gente perceber as nossas coerências, fazer a gente perceber os nossos pecados, fazer perceber o quanto nós erramos. Isso dói, machuca. Por isso nós odiamos muitas vezes os nossos irmãos, que às vezes nem tem essa intenção de fazer a verdade se revelar em nós, mas quando o seu testemunho de fé, o seu seguimento, a palavra, quando ela está em conformidade com Deus, aquilo muitas vezes nos ataca, mesmo que conscientemente a gente diga, eu sou do Senhor, eu sou cristão, eu sou católico. Mas é verdade também que muitas vezes, apesar da gente dizer, ter na nossa cabeça muito clara a nossa adesão a Deus, é improvável que a gente ainda não consiga viver plenamente tudo aquilo que nós gostaríamos de viver. Pecamos, erramos, não vivemos a verdade, vamos a uns dos outros. Aliás, de fraternidade, muitas vezes nós não vivemos. Então, a missão do profeta é justamente fazer isso, colocar este espelho na nossa frente. Por isso, o profeta que faz isso, faz nos ver a verdade, e às vezes nós odiamos isso. Por causa disso, o profeta, ele então é perseguido, é odiado. Jesus sabe muito bem que isso vai acontecer com o seu. Ele, atento a esta situação, ele diz, olha, não tenhas medo. E apesar de muitos abandonarem, apesar de muitos falar mal de você, apesar de muitos criticarem você, pelo fato de você hoje estar no caminho de Deus, apesar de muitos abandonarem a companhia, mesmo sendo parentes, irmãos, mesmo sendo muito próximos daqueles que você... Apesar disso, você não caminha só, estarei contigo. Não tenhais medo, por disso. Não tenhais medo. Essa é a certeza que nós devemos ter no nosso coração, meus irmãos. Porque se nós vamos vivendo uma fé muito morninha, muito tranquila, aquela fezinha assim, desculpa dizer, às vezes domingo de manhã, só aquilo. Não nos ataca em nada, não nos muda nada, não nos mexe em nada, está tudo tranquilo, é bem provável que nós vamos bom caminho. Porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e aqui de forma muito clara o Senhor vai nos alertar no dia de hoje, aqueles que se aproximam de Deus, estes são perseguidos. É falsa a religião que diz que tudo será bom, que tudo será fácil. É falso o discurso daquele que diz assim, olha, é só você ir à igreja, é só você seguir o caminho de Deus, que todas as portas vão se abrir. Nós sabemos que é bem assim. O próprio Cristo nos mostra como é o exemplo, que dá o seguimento, qual é o destino daquele que vive fielmente o seu contato íntimo com Deus. O próprio Cristo nos mostra isso. Nós bem sabemos que Jesus foi a morte e morte de cruz. Perseguição maior, exemplo maior nós não temos do que o próprio Cristo, que ao viver a fidelidade com o Pai, se mostrou ali tão fiel, mas tão perseguido, ao ponto de sofrer a paixão e morte.
exemplo maior não há. Então é falsa a ideia que às vezes a gente ouve de muitos pregadores, a internet às vezes nos engana demais, achar que tudo na nossa vida vai se resolver quando nós nos tornamos cristãos, quando nos tornamos católicos. Verdade, meus. E o que Jesus nos diz é o seguinte: olha, vai ter perseguições, muitas pessoas que vocês amam vão abandonar vocês, mas eu estarei contigo. E mais. Essa é a promessa que ele nos dá e que ele nos deixa muito claramente no dia de hoje. Não queremos, não precisamos também ser como os profetas do Antigo Testamento que denunciavam. Seria também importante, haja vista que nós, neste tempo em que vivemos, igreja, não temos lá muitos profetas que nos anunciam de forma veemente a palavra de Deus, de forma contundente. Nós não temos muito. Então não seria mal entre nós surgir estes profetas. Mas o Senhor diz claramente que aquele que segue, basta seguir, basta mudar a sua vida. É provável que a nossa luz, que não é nossa, que é a luz refletida de Deus em nós, vai fazendo aparecer também aqueles maus exemplos que têm dado, e as pessoas vão sim afastando de nós, vão nos perseguir, vão jogando pedras em nós. Mas o Senhor, repito, não temais, Ele sempre estará conosco. Essa é a mensagem que este final de semana a igreja traz para nós, para que nós não sejamos confundidos com falsas promessas. E muitos, meus irmãos, às vezes, para o seguinte: poxa, mas tudo está acontecendo tão ruim, mas não são capazes de perceber quanto Deus tem dado, quanto Deus tem estado presente. Claro que são situações que nós vamos vivendo de desespero, fazem às vezes perder a noção de quem às vezes até mesmo nós somos. Mas é preciso a gente estar fiel ao seguimento de Cristo, ainda que com tribulações, ainda que com perseguições, ainda que com falações contra a nossa pessoa. É preciso a gente se manter fiel. Ele é fiel, não abandona. Estamos ao Senhor, nos ajude nessa difícil jornada. Sim, é muito complicado, a gente gostaria de que as coisas fossem mais fáceis, mais simples, mas é bem provável que as coisas do mundo vão sempre nos dizendo que são melhores, que são mais fáceis, elas vão tentando nos enganar. Não queremos ser simplesmente, nós queremos caminhar junto com Cristo.